Olá, meus consagrados! Estamos nós aqui mais uma vez no nosso podcast, o Sagrado Flow. E hoje nós temos um time de peso de verdade. Hoje nós vamos falar com 3 pessoas que estão aqui hoje representando a pastoral da pessoa idosa. Sabia que a nossa igreja possui uma pastoral que se dedica à pessoa idosa? Sim. E hoje vamos conhecer um pouquinho dessa pastoral, o que ela faz, como você pode trabalhar nela e se você conhece algum idoso, como que pode trazer esse idoso para trabalhar nessa pastoral, ok? Então hoje nós estamos aqui com a Nelma, a Dulce e a Luzia. Primeiramente, muito bem-vindas, é uma alegria para nós ter vocês aqui conosco nessa noite. Nós também. Para nós é que é uma alegria. E aí, pessoal, o nosso bate-papo de hoje ele vai passar por essa importância de falar um pouco dessa faixa etária da nossa igreja. E algumas comunidades até falam, né? Nossa, a minha igreja tem característica de ter muitos idosos. E muitas das vezes a gente olha para esse idoso e pensa o que fazer, como alcançar, como atingir. Às vezes aquele idoso que tinha filhos e faleceram, tinha esposa e ficou viúvo e vai ficando sozinho. E aí vem a igreja para preencher esse espaço. E aí, pesquisando um pouquinho sobre, conversando com elas antes, né, sobre a pastoral ela existe no Brasil há 21 anos. E ela chegou na nossa arquidiocese, na verdade na nossa área, né, há 9 anos, na área de Serra Fundão, e na nossa paróquia acabou de completar um aninho, né, Luzia? E aí nós verificamos também que o início dessa pastoral foi por causa de uma campanha da fraternidade, que logo vamos falar um pouquinho dessa campanha e como que chegou a criação dessa pastoral. Então, mais uma vez, meninas, muito obrigado, tá bom? É uma alegria para nós poder falar um pouco dessa pastoral, divulgar e assim ajudar o trabalho de vocês, que eu acho que é o melhor propósito, né? De alcançar mais pessoas através do pouquinho do conhecimento que vocês vão trazer para nós hoje. E aí, começando, o que é pastoral da pessoa idosa? Então, a pastoral da pessoa idosa, ela é uma pastoral social, né, da Igreja Católica, que tem como missão visitar pessoas idosas, sobretudo as mais fragilizadas, as mais vulnerabilizadas. Então, a pastoral que vai até a casa da pessoa idosa para levar esse amor de Deus, né, e levar a ternura da igreja também. Então, a essência da pastoral é a visita domiciliar. E aí, né, como chega essa visita? Primeiro, como que se dá o agendamento? É a família que busca? É vocês que são informados por outras pessoas da comunidade que existe o idoso que precisa dessa acolhida, dessa visita? Como que se dá esse contato, igreja e a casa e a família? A pastoral, ela capacita as pessoas que querem ser agente pastoral. E nessa capacitação, durante a capacitação, ela vai levando o líder, que assim é chamado, Sim. O agente que visita, a perceber as pessoas idosas que são vizinhos na mesma rua, na outra rua, próxima, que necessitariam de uma visita. Então, assim, é o próprio olhar do líder que vai encontrar essas pessoas próximas de si para visitar. Com aquele olhar de chegar ao mais né, fragilizado. E são 5 as motivações para a visita: idosos com idade avançada, idosos que vivem sozinhos, idosos que estão numa situação de depressão, de solidão, de abandono, idosos com alguma comorbidade, alguma doença, e idosos que passam a maior parte do dia sozinho, porque a família não sai para trabalhar, fica então um pouquinho essas 5 categorias, né, que a gente visita, que o líder vai perceber durante a formação.
E aí não quer dizer que uma pessoa que não se encaixe nesse perfil não possa ser visitado. Pode também. Né? Pode. A única questão é que às vezes a gente tem pouco agente. Poucos agentes. Então não dá conta de visitar todos. E aqueles idosos que estão bem, que a gente costuma dizer o idoso jovem, né? Está com seus 60, seus 70. Sim. Ele às vezes ele integra a equipe como líder, ele vai visitar idosos, né? Mais idosos, mais em situação de vulnerabilidade. Às vezes é o que a gente fala, né? O jovem conhece o linguajar do jovem e o idoso conhece o linguajar do idoso, né? Interessante. Eu não falei, né? Eu apresentei as meninas, mas não falei de onde elas são. A Nelma, ela é da área, representa na coordenação da área Serra Fundão, aqui na nossa arquidiocese. A Dulce, da paróquia José de Chieta, não é isso, Dulce? E a Luzia, né, já é de casa, é nossa convidada hoje e representa a nossa paróquia dos Sagrados Corações Jesus e Maria. E já pegando o gancho, você que nos acompanha, pedir para você curtir, comentar, compartilhar essa informação, porque você pode compartilhar para alguém que tem algum idoso nessas 5 condições que a Nelma falou e pode ser visitado, pode ter a sua casa visitada por um agente da Pastoral da Pessoa Idosa. Então, conto com a sua colaboração ao compartilhar o nosso podcast. E como que surgiu, então a gente falou um pouquinho, né, em relação à campanha da fraternidade, como que foi criada, da onde que surgiu o desejo de criar uma Pastoral da Pessoa Idosa? Aqui no Brasil, foi a partir da campanha da Fraternidade de 2003, Fraternidade e o Idoso, quando a igreja percebe assim, um número altíssimo de pessoas idosas, ainda com pouca visibilidade, pouquíssimas políticas públicas voltadas para essa faixa etária, muita situação de abandono, de violência doméstica, de exploração. Então a igreja percebeu que tinha que fazer alguma coisa para essa faixa etária. Então convidou a doutora Zilda Arnes, que na época, pela Pastoral da Criança, ela já tinha um programa voltado para a terceira idade. Então a convidou, e ela com uma equipe, junto inclusive a irmã Terezinha Tortelli, que hoje nós estamos rezando por ela, está numa situação de saúde difícil. Essa equipe, então, pensou em criar uma pastoral específica, porque no início pensava, mas poderia ser a pastoral familiar, poderia ser os vicentinos, poderia ser, né? O ciclo bíblico que faz exato. Visita. Não, uma pastoral específica, com o nome Pastoral da Pessoa Idosa, pela questão de gênero, né? Se é pastoral do idoso, é só o homem. Terceira idade, não se fala da primeira, não se fala de quarta, quinta, né? Então, pessoa idosa para poder abranger homens e mulheres. E a gente vê o cuidado da igreja, né? Isso. Primeiro a percepção de enxergar a necessidade dessa faixa etária e até mesmo do nome da pastoral, né? Para que possa atingir realmente toda a faixa etária, não apenas a terceira, a melhor, a quarta e por aí vai. E verdade. Sim. E na arquidiocese, é interessante, surgiu a partir do sínodo diocesano. Também o sínodo percebeu a necessidade de ter a pastoral da pessoa idosa foi um apelo que surgiu com o trabalho do sínodo. Então, em 2016, foi criada uma equipe a nível de arquidiocese. Eu estava chegando nessa época aqui, já entrei nessa equipe. E daí iniciou, então, em 2016, a pastoral da pessoa idosa na arquidiocese. E no mesmo ano veio para a área, Serra Fundão. E a gente vê como que demorou chegar para a gente, né? Porque em 2003, né, pensa na pastoral nível Brasil, e em 2017, 16, né, que ela começa a criar, a dar passos na nossa área, na nossa arquidiocese, na verdade, né? E aí, semelhante à área, né, que na Serra Fundão, também chega nesse mesmo período, 2016. Embora a gente percebemos na época que em alguns lugares, na arquidiocese, Vila Velha, por exemplo, e até aqui na área, teve sinais de pastoral da pessoa idosa.
teve a tentativa de se criar, de formar, de acompanhar. Então, assim, a semente um pouquinho já existia, né? Só que ela não estava organizada a nível de pastoral mesmo na com uma arquidiocese. congregação reconhecida, mas sementinhas já tinha, né? Perfeito. Vila Velha também na Serra. E aí agora uma pergunta para a Luzia, né, da casa. A nossa pastoral aqui na nossa arquidiocese tem quanto tempo? 1 ano. Um aninho, um bebezinho, tá vendo? Mas graças a Deus chegou até nós. Graças né? a Deus. E aí, Luzia, como que surgiu a necessidade de criar essa pastoral na nossa paróquia? Bem, André, a gente, como há muitos anos, eu já faço círculo bíblico. E a gente visita as casas. E uma forma que a gente tinha de visitar as pessoas acamadas, as pessoas idosas, as pessoas doentes, era com a visita do círculo bíblico. Ao surgir, eu conheci a pastoral da pessoa idosa numa reunião na área Serra Fundão. Conheci a Nelma lá. E ela falava, comentando muito a pastoral. Aí um dia, aí foi falando, pensando. Um dia conversando com o padre Roberto, falei, padre Roberto, vamos trazer a pastoral da pessoa idosa para cá? Ele falou assim, mas como que a gente, como que vai fazer? Aí eu falei, vamos ver. Aí a gente tenta, né? Aí ele conversando com a Nelma, né? Conseguimos trazer a pastoral da pessoa idosa para cá. Então, fizemos a formação, 3 finais de semana, né? De formação. A Nelma veio fazer a formação com a gente. E na época foram 12 líderes, né? Só que as pessoas, elas têm muito compromisso, uma coisa e outra assim, né? Aí, agora nós temos poucos líderes agora. Não porque eles não querem, mas porque eles também têm outros compromissos, né? Então nós estamos seguindo em frente. Hoje nós temos quantos líderes? Nós estamos com 10 líderes. 10. Ao todo, né? São 10 líderes, né? Mas nós estamos bem. São assim, na verdade, são idosos visitando idosos. Porque a nossa pastoral também é meio idosa, né? Como eu também sou muito idosa, né? Eu me considero idosa. Mas é uma maravilha, viu, André? Vale a pena. Só de você, sim, é uma coisa que eu gosto muito. É de estar com o idoso, de conversar com o idoso. É muito gostoso você ver, assim, a sabedoria que eles passam para a gente, sabe? Aquelas coisas boas, aquele contato bom que a gente tem com eles. É um momento feliz, é um momento muito saboroso quando você está com ele. E você vê a alegria dele. Aí você que está nos acompanhando, que na sua paróquia não tem essa pastoral, você pode imaginar, mas eu não sei como fazer, né? Então Luzia já falou olha, existe uma formação, tem um desejo, você é da nossa área, você já falou, não, procura a Nelma. É de outra área, procura a Nelma, porque ela vai orientar os caminhos, que vai ter contato de quem é Vitória, quem é Vila Velha, quem é Cariacica, Viana. Então, você pode estar pensando em colocar na sua paróquia essa pastoral, porque vai haver uma formação. Né? As pessoas vão ser preparadas para que o atendimento às pessoas idosas possa acontecer da melhor maneira possível. E uma coisa importante, André, que é aberta para jovem, adulto e pessoas idosas, né? Ativas. Uhum. E é muito importante a presença dos jovens, Verdade. porque a questão da intergeracionalidade, né? Essa relação do jovem com o idoso, do idoso com o jovem, é uma coisa espetacular. Então, assim, a gente faz muito apelo à juventude. Venha fazer parte dessa pastoral. Será uma bênção para você, porque, na realidade, quando a gente entra na pastoral, a gente está se preparando para a nossa velhice. Às vezes a gente vê alguma situação do idoso e a gente pensa, eu quero ser diferente, eu quero ser assim. Ou então a gente vê uma situação e diz, nossa, eu quero ser um idoso assim. Então, assim, a gente aprende, é uma troca. É uma troca de experiência, uma troca de saberes, uma troca de amor mesmo entre o líder, né? A pessoa que visita e o visitado.
E ali na conversa, no bate-papo, a gente costuma falar que a gente tem que ir para a visita ao idoso, a pessoa idosa, com os 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Para a gente observar, contemplar essa pessoa de Deus diante de mim, para a gente escutar. O idoso precisa muito ser escutado. Ele necessita de ser escutado. E muitas vezes em casa a família não tem tempo para isso. Quando a gente chega lá, a gente estimula ele a falar. E a gente escuta com prazer as histórias, né? E depois, assim, falar pouco, falar o necessário. A gente trabalha alguns indicadores de saúde e de qualidade de vida com ele, em relação à ingestão de líquido, atividade física, vacina, queda, incontinência urinária, alimentação saudável. A gente trabalha assim, alguns indicadores com ele cada vez que a gente vai. Ou seja, não é apenas uma visita de oração, não, mas também de formação, de orientação, isso, de oração, isso, de escuta, né? De dar força também para viver a velhice, né? Porque às vezes a velhice é vista como coisa ruim, como um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo em que a gente já não tem mais valor, né? Então, não, vamos viver essa fase, essa etapa da vida com alegria, sentindo-se bem, buscando ser valorizado também, buscando assim, inserir-se, né, na realidade do bairro, na realidade social, na realidade da família, né? Sim. O idoso, a gente vê casos de idosos que, a partir da visita da pastoral, ele transformou a vida, ele passou a sair de casa, ele passou a visitar amigos, né? Aí fazer compra, que antes não fazia, porque faltava estímulo. Faltava alguém para dizer, olha, você tem força, você é capaz, você está vivo, você tem direitos. Interessante. E aí, Nelma, quais são, diante dessa realidade, dessas visitas, desses atendimentos da pastoral, quais são os desafios que vocês enfrentam nesse dia a dia da pastoral? Tem poucos, tem muitos? O que vocês acham, meninas? Tem poucos ou tem muitos? Tem alguns desafios. Muitas vezes é com a família, né? Muitas vezes você, às vezes, liga para a casa do idoso. Muitas vezes você não fala com o idoso. Eu, como já faço amizade com ele, muitas vezes eu já ligo diretamente para o idoso. Já conversa com ele, né? A gente já para agendar a visita, né? A gente faz assim, a gente já faz amizade com ele, né? Já torna-se um amigo nosso, o idoso, né? Mas muitas vezes com a família, eu não digo de mim porque eu não tenho, mas nossos líderes têm alguns que têm outros problemas, em alguns bairros, né? Que a família agenda o horário e quando o líder chega lá, não é atendido. Não é atendido. Né? Já teve líder que já conversou com a pessoa idosa pelo portão. Nossa. Aí então, isso acontece. Tem vários casos que acontecem. Mas só que mesmo assim, a gente não desiste. A gente volta todo dia. A gente volta, a gente vai tentando. Porque a gente sabe que é ele que precisa. A persistência, né? A persistência. A gente não pode desanimar. Já que você se formou, já que você está nessa, você não pode desanimar. Aí você liga, e eu sempre falo para eles, procura conversar com ele pelo telefone. Às vezes a gente conversa pelo telefone, marca, entendeu? E a gente vai visitar. Mas geralmente, sempre acontece isso, marca, e você chegar, a pessoa não está em casa, não está ali para atender. Ele fica sozinho o dia todo, às vezes os filhos saem para trabalhar e chega tarde, né? Então eles ficam sozinhos. Muitos, os meus, jogam até a chave pela janela. Graças a Deus. Você abrir. Aí joga assim, eu pego a chave, aí dá no apartamento. Aí eu faço a visita. Às vezes faço até um cafezinho para ela mesmo. É porque eu já faço amizade. Aí, mas graças a Deus, está indo muito bem nossas visitas.
Muito bem. Aqui vai ser muito bom. Dulce, lá em José de Anchieta, quais são os desafios pensando no local lá? Eu também concordo com ela, né? Também tem esse desafio com a família, que muitas famílias, inclusive eu estou com um caso lá, que a dificuldade que a idosa, ela tinha uma pessoa que cuidava muito bem dela, e aí essa pessoa veio a óbito, e aí ela foi para na mão de outra pessoa, que é mais ríspida e mais avessa à visita, então tem que batalhar muito, e umas 2 vezes eu já tentei e não consegui, e a pessoa que me indicou, porque foi uma indicação, uma vizinha, né, que falou que ela fica muito sozinha, e agora ela andava, agora já não está mais andando, essa vizinha que consegue fazer essa visita e ela tem que estar comigo. Então essa dificuldade também, tem muito caso assim. E também achar pessoas, né, para agregar a gente, né, para ter essa trazer mestre, trazer operários para mestre, disponibilidade. A disponibilidade, as pessoas hoje em dia, infelizmente, né, estão corridas, tem muita coisa para fazer, e aí, às vezes, esse tempinho que você fica em casa no celular, esse tempinho vale muito, porque é uma visita. Porque a visita não pode ser estendida, não é para você passar o final de semana na casa do idoso, nem passar o dia, né? O ideal é meia hora, 40 minutos, né? É claro que se deixar por ele vai contar a história da vida inteira, né? Porque eles precisam muito de ser ouvido. E a atenção, família, né? Às vezes a família... Do abraço, né? É uma coisa que eu falo. Como o idoso gosta de um abraço. Você abraçar o idoso, você já ganhou o dia dele todinho. Porque assim, eu creio que como a vivência antigamente, as pessoas eram mais restritas, né? Não tinha muito esse contato físico, aí a pessoa vai ficando mais idosa, vai ficando mais carente. E a família, como ela nunca teve essa vivência com o idoso, ela não vai de uma noite para o dia começar a abraçar. Não supre essa carência, né? E aí ela, no final da vida, ela começa a sentir como é bom. Um abraço, uma palavra, um elogio, né? E essas coisinhas é simples, mas as pessoas ainda sentem muita dificuldade, até mesmo nas visitas, né? Tem dificuldade em visitar. Mas é só você quebrar a barreira, fazer a primeira visita. E depois que você fizer a primeira visita, pronto. Já acostumou ali, já se envolve. E como a Luzinha falou, é tão gratificante que você nem lembra mais como que foi a barreira que você teve. A dificuldade de acessar. Esquece. E aí, pensando nessas visitas, vocês conseguem destacar aqui algum momento marcante, um testemunho bonito para poder partilhar com a gente? Acho que deve ter muitos também, né? Muitas dificuldades, mas também muitos momentos marcantes, testemunhos bons, né? Para a gente poder partilhar com o nosso povo. Eu visitando uma pessoa idosa, ela disse para mim que a casa pode estar cheia de gente, mas o idoso tem solidão, sente solidão. Eu perguntei a ela assim, como é que a gente poderia suprir então essa solidão? Ela falou assim, podíamos reunir as idosas vizinhas que eram amigas, que iam para a igreja junto, se encontrar para um café. Eu disse, então vamos tentar. Então nós estamos já há 3 meses reunindo algumas vizinhas, uma vez por mês por enquanto, para tomar um café junto. Que legal. E ali conversa, brincam, ri. Às vezes eu levo um tema. Eu vou como idosa vizinha, não vou como pastoral, mas elas são da pastoral todas. Eu visito como pastoral. Mas aquele encontro são encontros de vizinhos. Aí vai a minha mãe, 85, uma tem 86 que fez hoje, a outra tem 89.
E aí se encontram acima, quase todos acima de 80. E ela ri, tem uma que tem muitos problemas de família, que ela convive com um filho que tem dificuldades, né, mentais, então ela é muito tensa. Ali ela ri, relaxa, né? Então, assim, é um momento gostoso. Uma vez por mês estamos fazendo isso. Então, assim, é uma coisa bonita que partiu delas, né? E a importância do ouvir. O que a gente pode fazer, né, para agradar, para preencher essa solidão? E aí colocou-se em prática e olha os frutos sendo colhidos, né? São as coisas simples, simples, né? São coisas simples. Se reunir, um café, bate-papo. E interessante que entre elas tem uma que nunca sai de casa, mas saiu para esse encontro, para o primeiro encontro, e continua indo todo mês. E aí, a pergunta é, qual a importância da gente valorizar a pessoa idosa na nossa casa ou também na nossa igreja? Porque a pastoral, ela trabalha na casa, mas a igreja é cheia de idosos. E como que a gente pode valorizar nesses dois âmbitos a pessoa idosa? Há que se valorizar a pessoa idosa, né? Tem aquela frase assim, importante, a pessoa idosa importa, né? Então, a gente precisa olhar o idoso com um olhar de contemplação e sentir que ele tem valor na família, na sociedade e na igreja. Os idosos de hoje ajudaram a construir essa igreja, né? Foram lideranças, foram coordenadores, ou foram participantes assíduos, né, da vida da igreja. Então, a igreja ela precisa ter esse olhar para a pessoa idosa, aquela que não vem mais à igreja, sobretudo também para aquelas que vêm valorizando, incluindo-as para uma leitura, que tem idosos com muita capacidade de leitura. A gente percebe que tem muitos idosos como ministro da Eucaristia, né? Isso é importante. Tem bastante. Idosos, às vezes até coordenando o círculo bíblico, no canto. E a gente, assim, a essência da nossa missão é visita. Mas existem alguns períodos do ano que a gente faz encontro com todos, aqueles visitados e os não visitados. Então, a gente pode fazer no junho, quando a gente trabalha a violência e maus trato contra a pessoa idosa. Julho, que é a Jornada Mundial dos Avós, né, e Pessoas Idosas, Sim. que é todo quarto domingo de julho de cada ano. Depois tem o 1º de outubro. Depois vem a festa de aniversário da pastoral, Natal. Então, assim, não é nossa missão fazer eventos com idosos, fazer viagem, fazer oficina, não, porque a nossa essência é visita domiciliar. Mas em alguns momentos a gente faz algum encontro com todos. E aí a importância, então, né, meninas, de se unir com outras pastorais que também têm esse olhar para o idoso, como a pastoral familiar, os ministros da Eucaristia, onde tem vicentinos, com a juventude também é importante, né? Fazer esse encontro de... Afinal, os jovens têm avós, né? Jovens, né? Os netos, bisnetos, encontrar seus avós, né? Então, existem iniciativas muito bonitas de encontros de avós e netos, né? Nas nossas comunidades, temos tido pessoas que hoje são idosas, mas no passado foram pedras fundamentais para a criação da comunidade. Sim. A nossa comunidade de São João Batista, né, onde nós estamos gravando aqui o nosso podcast, nós comemoramos agora em outubro 40 anos de vivência da comunidade. E aí você falou, eu lembrei de um nome de uma pessoa idosa que foi muito importante para nós, Dona Cecília Stein. Nossa. Ela é uma pessoa que hoje nós temos na nossa comunidade uma novena que é a nível paroquial, ela se tornou paroquial, que é a novena do Santíssimo. Ela acontece durante 9 dias. Maravilhoso. E o Santíssimo fica exposto na igreja em 24 horas durante 9 dias. Então, nesse período, a gente faz sempre na quaresma, nesse período, nós temos 24 pessoas responsáveis por horário. Então, se você vier aqui 3 horas da manhã, vai ter alguém conduzindo.
6 horas da tarde, também conduzindo, por aí vai. E quem idealizou isso? Dona Cecília. Hoje não está mais entre nós, mas deixou esse legado para a nossa comunidade, para a nossa paróquia. Com ela tem outros, né? Mas ela foi uma pessoa muito orante, trouxe muitas novenas para nós enquanto comunidade. E você falou, na hora me veio o nome dela, né? E tenho certeza que nas comunidades de vocês também tiveram pessoas marcantes. Você que está nos acompanhando vai lembrar de alguém que na sua igreja, na sua comunidade, tem alguém que marcou, que talvez por algum motivo de saúde, né, não estar mais conosco no dia de hoje. Mas é importante de valorizarmos, né, as pessoas enquanto estão conosco. E a pessoa idosa tem a sua importância, como você falou, importa. Sim, às vezes a pessoa vê aquele idoso lá todo domingo ali, não sabe, não faz ideia o quanto ela já labutou ali, né? E às vezes ela quer falar e quer dar uma opinião. Pode ser que aquela opinião ali não caiba ali no contexto, mas vale a pena ouvir, dar atenção, né? Se vai aplicar ou não, aí é critério, mas eu acho assim que o cuidado de dar atenção, porque às vezes a pessoa menospreza, né? Fala, mas não sabe, né? O passado ali, a importância que aquela voz ali teve para a comunidade. E aí um gesto parece pra gente, parece ser tão inofensivo, para aquela pessoa bate de uma forma muito ruim. E às vezes é uma hora que não vai mais na igreja, já se tranca, né? Já não quer mais participar. E aí acaba se definhando assim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Ter esse tato com eles, porque como crianças. E você falando disso me faz trazer uma outra pergunta. Agora, pensando em comunidade, como que nós, como igreja, podemos ajudar a pastoral da pessoa idosa? Olha, a primeira coisa é conhecendo o trabalho, né? Valorizando. E outra coisa é se abrir para essa missão. Falta muito operário, porque a gente percebe assim que a sociedade, a igreja, parece que às vezes ela não percebeu que a cada dia o Brasil está envelhecendo mais, está aumentando o número de pessoas idosas, né? Os nascimentos diminuíram, né? E então se abrir para essa realidade, que nós temos muitas pessoas idosas e a gente um dia vai, né, eu falando do jovem, que eu já sou, mas quem é jovem vai se tornar uma pessoa idosa e vai desejar de todo o coração ser escutado, ser ouvido, escutado e ouvido igual, né? Ser visitado, ser amado, ser valorizado. Então vamos fazer isso hoje, para os idosos de hoje, para que quando nós formos idosos, quando vocês jovens forem idosos, né, vão receber de volta, porque o que a gente faz hoje pela pessoa idosa, pode ter certeza, quando idoso você vai receber. Então, assim, comunidade, divulgue essa pastoral da pessoa idosa, chame voluntários, pessoas jovens, adultos, idosos. Vamos, em cada comunidade dessa paróquia, ter uma equipe de pessoas idosas visitando. É um pouquinho que a gente espera, que a gente pede. E ao perceber pessoas idosas, ao encontrar pessoas idosas na rua, na igreja, na janela da casa, no comércio, dá um sorriso, dá um bom dia, dá um abraço, valorize essa figura tão importante, tão amada de Deus, que são as pessoas idosas que já deram tanto e precisam receber hoje, receber um sorriso, receber um abraço. Então, isso. E a importância do nosso podcast, então, eu acho que é atender um pouquinho do seu desejo de divulgar. Quando a gente traz vocês para poder falar um pouquinho da pastoral,
Acho que esse é o nosso intuito também, de divulgar, fazer conhecer. Eu tenho certeza que muitos da nossa paróquia não sabem que nós temos essa pastoral. Tenho certeza. E o nosso propósito é esse, é divulgar. Eu aproveito você, né? Compartilhe esse podcast para várias pessoas, para que elas possam conhecer um pouquinho da riqueza que é essa pastoral. Quanto nós estamos aprendendo aqui hoje com as meninas sobre a pastoral da pessoa idosa e como que você pode participar, como você pode implantar essa pastoral na sua comunidade e na sua paróquia. Tá? Então, conto com a sua participação nos nossos canais, redes sociais, compartilhando, comentando o nosso bate-papo de hoje. André, Sim. só me permite dizer uma coisa. Tem muitas pessoas que às vezes têm desejo de servir a Deus e não sabem onde começar. Aí eu digo, comece na pastoral. Quando Deus chama a gente, quando a gente se sente tocado, desejoso de assumir uma missão, às vezes não é para eu ajudar o outro, às vezes Deus quer me ajudar. Então a gente tem esse testemunho de líderes que ao entrar para a pastoral, sua vida transformou, se curou de situações, né, pessoais até. Então assim, quando eu me ofereço para servir a Deus na pastoral da pessoa idosa, eu vou pensando que vou ajudar, mas às vezes é Deus querendo me ajudar. Então, vamos nos abrir para essa presença de Deus, para essa ajuda de Deus na sua vida. Venha para a pastoral. Você vai se sentir feliz ao perceber a alegria com que o idoso te recebe e você vai crescer muito espiritualmente, relacionalmente, se relacionando, né? Na relação interpessoal, na espiritualidade, porque nós trabalhamos a espiritualidade com o líder, né? Então, tá aí esse convite, né? Fica esse convite especial, bacana. Uma outra coisinha também que eu acho, que eu penso muito, quando você encontrar um idoso na rua, cumprimente, dê um bom dia, dê um sorriso. Muitas vezes o idoso, às vezes ele sai caminhando na rua, ele não é nem percebido, ele não é nem notado. A pessoa passa por ele, não dá um bom dia, não cumprimenta. E nisso, ele vai seguindo em frente, se sentindo mais sozinho ainda. Quando encontrar um idoso na igreja, cumprimente. Dá uma boa noite, dá um sorriso para ele. Se você conhece, dá um abraço. Chega perto dele e fala assim, nossa, como você está cheirosa. Você conquista ela, com certeza. E pensa num povo que anda cheiroso, são os nossos idosos, eles se perfumam todos, eles ficam bonitos para ir para a igreja, principalmente, né? Eu gosto, quando eu vejo a idosa, abraço ela, nossa, como você está cheirosa, ela fica feliz a vida. Fica a dica de elogio. É uma forma de carinho, é uma forma de você ver ela ser notada. Ela quer ser percebida, ou notada. Eu falo isso porque muitas pessoas vêm reclamar comigo. Nossa, eu chego na igreja, antigamente, quando eu servia, eu era notada. Me falava, me chamava, pedia ajuda, eu podia ajudar. Hoje em dia, eu entro e saio, ninguém nem me cumprimenta. Não é notado, né? Não é notado, ele não é percebido, não percebe ele, porque ele não tem mais valor, né? Então, isso é triste. Eu quando ficar bem velhinha, não quero me sentir assim, por favor. Porque eu vou chorar muito. Ela cheirosa, todo mundo vai te abraçar. Não é? Pois é. Ela deu a dica, usa a dica. Usa a dica. Todo mundo fica cheirosa. E aí, na comunidade, como que é a relação na pastoral da pessoa idosa com outras pastorais? Porque a comunidade, além de outras pastorais sociais, também tem as pastorais litúrgicas, né? A gente tem o próprio pastoral da juventude, pastoral da música e por aí vai. Como que é essa relação com outras pastorais nas comunidades? Nós, assim, trabalhamos muito a questão da pastoral de conjunto, né? No sentido assim, da gente... na nossa formação, a gente trabalha um pouco a redes de apoio. Quais são as redes de apoio da pessoa idosa? Dentro da rede de apoio, a gente levanta algumas pastorais, a pastoral familiar, a pastoral da juventude, os vicentinos, os ministros da Eucaristia,
que são pessoas que a gente pode acionar, pode convocar para nos ajudar em alguma situação. Porque às vezes a gente encontra alguma situação lá na família que a gente, poxa, que precisaria da pastoral do familiar para ver se conversa com essa família. Poxa, que precisaria da pastoral da juventude para envolver esse jovem, para ver se ele melhora a relação dele com o avô. Então a gente procura sempre manter esses contatos, essa relação, conversar, de repente até apresentar a pastoral para esses grupos e envolvê-los em alguma atividade que a gente vai fazer que envolve todas as pessoas idosas. A questão muitas vezes acontece é que cada pastoral está muito voltada para o seu específico. Às vezes a pessoa está envolvida em mais de uma pastoral e às vezes não sobra tempo, né? A gente tem um desafio grande, o tempo, né? Hoje as pessoas estão com muita coisa e às vezes não consegue fazer tempo para tanta coisa. Nós falamos dos desafios agora há pouco, né? Então, além do tempo, é a questão da falta de pessoas, porque se falta pessoas, eu enquanto agente, eu estou na liturgia, eu estou nos vicentinos, eu sou ministro, estou na pastoral da pessoa idosa, e aí me falta o tempo de se dedicar um pouco mais a essa pastoral, ou a pastoral que seja que a pessoa participe. Então, fica aqui o nosso convite, nesse encerramento do nosso bate-papo, reforçar para você que nos acompanhou até aqui a importância de se colocar a serviço. Falamos, a messe é grande e poucos são os operários. Você ouviu das meninas os desafios que nós precisamos para alcançar essas pessoas. Então venho aqui trazer para você um pouquinho do que é essa pastoral e trazer para você também um convite de você se juntar a essa pastoral. Como a gente falou aqui, existe uma formação, você não vai cair de paraquedas. Mas eu não sei fazer. Vai aprender e você não vai entrar sozinho. Existe uma rede de apoio que vai estar junto com você, te assessorando para você fazer um bom trabalho na pastoral da pessoa idosa. E o convite se estende às famílias. As famílias que têm pessoas idosas, tem pessoa idoso, você trabalha fora, seu filho estuda, seu pai, sua mãe fica em casa sozinho, acione a pastoral. Em tempos, o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe vai ter uma visita importante. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Vai ter um tempo de qualidade, né, para poder escutar, para poder receber orientações, outros tipos de estímulo. Então, fica aqui o nosso convite para você se abrir a mais essa pastoral da nossa igreja, que traz um trabalho, a gente aprendeu aqui hoje, lindíssimo, riquíssimo para os nossos idosos. Meninas, muito obrigado. Vou dizer assim que eu aprendi muito com a pastoral, já tinha ouvido falar, quando ela foi implantada na nossa paróquia, a gente já tinha ouvido falar, mas eu não sabia como que era o trabalho. Então, assim, acho que assim como eu, muitos que estão nos acompanhando hoje, aprendeu um pouco nessa pastoral. Então, o nosso intuito aqui hoje é mostrar a cara da nossa igreja e o que nós temos de rico, de lindo, de importante para as nossas pessoas. Então, muito obrigado pelo sim de vocês, pela disponibilidade de vir aqui hoje e falar um pouquinho para nós sobre a pastoral da pessoa idosa. E nós é que agradecemos, né, pela oportunidade de poder falar. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Parabéns mesmo. Que trabalho bonito que vocês estão realizando aqui na paróquia. Eu tiro o chapéu e dou meu coração. Amém. Ela apontou aqui para trás, porque atrás aqui, ó, tem um batalhão de gente. Muita gente. Que para o projeto acontecer, existe, não é só eu que faço o projeto, mas existe um batalhão de pessoas aqui que trabalham arduamente para que ele pode acontecer. Então, o agradecimento dela se estende a toda a nossa equipe que está por trás das câmeras aí. E eu gostaria de encerrar com um versículo bíblico que fala assim, Salmos 92:14. Mesmo na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Esses são os nossos idosos. Eles são importantes, eles importam. E é isso que a pastoral quer deixar para nós. Meus consagrados, muito obrigado.
Espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Um abraço.